A gente já começou. Meu áudio tá bom? Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, que cobrirá o tema da LGPD, com Orozimbo Rosa, nosso convidado, palestrante, gestor de novos negócios e proteção de dados e mentor do programa Bom Negócio, aqui da Agência Curitiba de Desenvolvimento do Vale do Pinhão. A live de hoje tem o objetivo de apresentar essa novidade e respondermos algumas perguntas essenciais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O que ela traz de novidades? Qual é o impacto que ela gera para os cidadãos e para as empresas? Orozimbo, eu vou passar a palavra para você se apresentar e vamos começar a explorar esse assunto. Seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Orozimbo. Eu passei por empresas que me deram um suporte para estar aqui hoje e falar sobre sistemas de informação e já há algum tempo sobre proteção de dados. Desde que a lei sobre proteção de dados já estava encaminhada, a gente já colocou no radar, porque isso já interessava muito. E como a gente está envolvido com empreendedores, desenvolvimento de empreendedores, essa lei eu sempre achei que fosse muito pertinente, muito interessante. Então, o assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, antes de falar sobre proteção de dados, a gente precisa contextualizar, focando uma coisa fundamental, que é a nossa privacidade. Essa privacidade que até então a gente não sabia, ou a gente não sabe ainda como cobrar, e as empresas, por sua vez, a maioria, não sabem como tratar. E o tempo todo, a nossa privacidade ela está em xeque. A gente ouviu nas últimas semanas uma série de reportagens falando sobre vazamento de dados. Há umas 2 ou 3 semanas, um hacker estava comercializando na Deep Web, vejam só, uma base de dados do tamanho do Brasil, por volta de 223 milhões de CPFs. A questão de uma semana atrás, também outro vazamento. Não se sabe se foi devido às operadoras de telefonia, porque esses dados tinham tudo a ver com os cadastros que elas têm. E é coisa enorme. E os dados, quando vazam, criam muita indignação. E os estragos, a gente sabe que são absurdos. E os principais dados vazados ocorrem devido a quê? Interrupções operacionais ocorrem devido a interrupções operacionais, criam danos terríveis à reputação das empresas e muitas vezes também das pessoas, porque esses dados a gente não sabe como que vai ser comercializado e como, aonde esses dados ele vai trafegar e o que vai ser feito com ele. Tem implicações jurídicas e relacionamentos de toda ordem. Na realidade, o que a gente percebe é o seguinte: nós somos desatentos, nós somos descuidados e grande parte de nós somos ingênuos. A gente não adota critérios nem cobra responsabilidade. E acaba a gente se tornando o elo mais fraco da cadeia de segurança. Sendo que os nossos dados é o nosso maior ativo, e também para as empresas, e por suas vezes também dos invasores, dos hackers. Até parece que existe uma disputa
quem é o mais fraco no sistema. A gente fica esperando muito de tecnologias, mas a tecnologia não faz milagre, né? Em 2018, só para vocês terem uma ideia, isso é uma pesquisa encomendada pela empresa, pela Bromium. Em 2018, houve uma receita pelo cybercrime de 1,5 trilhão de dólares. Isso é o PIB da Rússia. Depois da nossa apresentação, eu vou deixar o link dessa pesquisa, porque é muito interessante não só para os empresários, como também para as pessoas que estão nos assistindo. Tem dados realmente bastante perturbadores, eu diria. E com a lei de proteção de dados, essa titularidade, ela dá uma virada de chave, ela troca de mão. Porque o que acontece até então? A gente faz o nosso cadastro numa landing page, a gente faz um cadastro para fazer uma compra, enfim, a gente está deixando os nossos dados, deixando um rastro dos nossos dados em todos os lugares. E o que acontece? A gente não cobra isso das empresas, a gente não sabe por onde esses dados estão andando, e a gente acha que esses dados viram propriedade da empresa. Então, a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem exatamente para dar uma regulação nisso. Não, espera aí. Os dados são seus, é do usuário, não é da empresa. Esses dados estão com as empresas. Coisa que você, como titular do dado, é a sua privacidade que está em jogo. Então, você tem uma série de direitos, requisitos, né, que a gente vai ver ao longo da apresentação, que você pode fazer com que a empresa ela dê algum resultado, ela dê algum fim em relação a esses dados. E a gente pergunta, será que era mesmo viável, era necessário uma lei? Se já existia o Código de Defesa do Consumidor, existia o Código Civil, o Marco Civil da Internet, a Constituição falava sobre proteção de dados, fala. E as leis específicas, tem aquela lei Caroline Dickmann, se não me engano. Mas no ordenamento jurídico isso era muito complicado. Alguns colegas advogados, eles até comentavam a respeito, que você pega uma lei de um determinado local e você vai defender em outra. Então, era necessário haver um regramento, a criação de uma regulação voltada exclusivamente ao tema. O tema é proteção de dados. Que essa lei ela contemplasse os conceitos de proteção de dados, responsabilidades, base legal, penalidades, quem é um órgão que vai tratar disso. E tudo isso num determinado local, tá? Numa determinada lei. Assim que nasceu a Lei 13.709, que foi sancionada em 2018, e ela passou a vigorar agora, 18 de setembro de 2020. Ela é composta por 65 artigos e 300 cláusulas, enfim. E essa nossa lei de proteção de dados, ela foi inspirada na GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Conforme os próprios especialistas, eles comentam que a lei não é complexa, é uma lei nova, e ela necessita de regulações, como tantas outras leis que a gente já teve, que deu muito o que falar, e essa lei, né, ela não é diferente. Tá? Então, tem a Autoridade Nacional
de Proteção de Dados já está trabalhando, tem um grupo jurídico que já está trabalhando em alterações de algumas regulações. Uma boa para quem é microempresário, tem um MEI e é de startup, tá? Eles vão trabalhar nessa lei para que ela seja um pouco mais branda, para que ela tenha algumas especificidades, ok? Essa lei ela não foi apresentada por alguém, tá? Na verdade, existia uma pressão internacional, até não só de dentro, como também de fora, para que nós tivéssemos a nossa lei de proteção de dados. Como essa é uma apresentação técnica, eu não vou entrar em termos jurídicos, falar algum termo juridiquês, mesmo porque eu não sou advogado, e a ideia aqui é apresentar fazer uma apresentação técnica. Mas tem um único artigo, que é o artigo 1, que eu quero citar para vocês, que creio eu, que é o principal. Ele dá o norte de toda a lei. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Aqui vão duas explicações. Quando ele fala de tratamento de dados, o termo tratamento de dados, ele aparece em toda a lei. Ele fala que o que é tratamento de dados? É toda operação realizada com dados das pessoas, seja a coleta, arquivamento, eliminação, a transferência, a extração, compartilhamento, enfim, são várias situações que esses dados, que a gente fala do fluxo do dado. Outra coisa que ele fala aqui de pessoa natural, tá? Isso aí, vendo conforme os meus colegas advogados, ele diz o seguinte: pelo Código Civil, pessoa natural, todo ser humano considerado como sujeito de direitos e obrigações. Ou seja, quando fala pessoa natural, somos nós. Eu, você e todas as pessoas que estão passando os nossos dados para empresas, compartilhando os nossos dados com as empresas. Se vocês vão se recordar que há pouco eu falei sobre o artigo 1, que ele fala de direitos fundamentais como a razão principal. Na verdade, pessoal, a razão dessa lei principal, ela não é bem, em primeira instância, não é bem a proteção. Ela está na lei. Mas a razão principal que pressionou para que ela acontecesse agora é de cunho econômico. Por quê? O Brasil ele, já foi convidado pela Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico, tá? Que é o CDE. Ele mantém comércio com a União Europeia. Lembra que eu falei que a Europa já tem a GDPR desde 2018? E internamente nós temos enormes prejuízos com vazamentos. Eu comentei agora mesmo, 223, só de uma tacada, 223 milhões de CPFs sendo comercializados. Reputação das empresas brasileiras. Lá fora, isso não é legal. Então, o que acontece? As empresas europeias fazendo negócio aqui no Brasil, elas, de alguma forma, elas deixam os dados aqui, elas colhem alguns dados aqui. Mas se elas correm o risco desses dados serem vazados, e elas sofrem essas sanções. Então ocorre que nós vamos fazer negócio com vocês, mas vocês precisam também ter um regramento em relação à proteção de dados. Aí que houve todo esse movimento para que o Brasil realmente buscasse dar uma legalidade à proteção de dados. Bem, feita essa introdução toda, a gente vai falar da lei. Tá?
Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide onde fala aonde que essa lei se aplica. Dá um instantinho só. Então, aqui está. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica à minha empresa? É a pergunta da maioria das empresas. Eu sou MEI, eu tenho que me adequar. Eu sou empresa de grande porte, eu empresa que eu faço isso, eu faço aquilo. Pessoal, é o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é para aquele empresário que trabalha, tem o seu MEI, ele trabalha sozinho, até uma Amazon. Aqui eu coloquei, a LGPD impacta diretamente todos os negócios que acessam, coletam ou tratam dados de pessoas físicas, tanto no meio digital quanto no meio físico. E tem outra coisa que gera muita dúvida, que as pessoas acham que, como é uma lei agora de 2021, e a gente só fala em empresas comercializando via internet, acha que é só para e-commerce ou para transações só via internet. Não. Aquele mercadinho lá da ponta da rua, que o cara faz, o comerciante lá, ele faz a anotação na caderneta dele, ele também tem que ter, ele está sujeito às diretrizes da LGPD. Então, aqui na esquerda, vocês veem, independe do setor econômico, independe do tamanho da base de dados, ele tenha 1, 2, 5 clientes, ou ele tenha 1 milhão de clientes, não interessa. E se a base de dados dele é digital ou física, tanto faz. Todos têm que se aplicar à Lei Geral de Proteção de Dados. E as práticas de governança de diversos setores do negócio, jurídico, TI, contabilidade, RH. RH, quando eu falei RH, o RH das empresas hoje tem um fator, tem um status bastante importante em relação à LGPD. Porque quando a empresa ela faz uma solicitação de vaga, ela faz um anúncio de vaga, esses dados vai para onde? Vai para o RH. E que vários dados que chegam na empresa passam pelo RH. Então, os RHs das empresas, tá, têm que se adequar, têm que entender rapidamente do que trata essa lei e como se adequar. Envolve relações com clientes, prestadores de serviço, fornecedores de produtos, funcionários, colaboradores, terceirizados, parceiros de negócio. Você que tem um funcionário, deixa eu sair daqui. Você que tem contratou um funcionário, você é obrigado, pela lei, a ter todos os dados dessa pessoa inserido no seu banco de dados, com todas as seguranças, como também dos seus parceiros de negócios, dos seus fornecedores, dos seus clientes, de todo mundo, ok? Eu vou colocar uma outra que falar sobre a base de dados, a base de dados legal da LGPD. Ela dá liberdade e autodeterminação. Quando fala dessa liberdade, a liberdade de você questionar para onde o seu dado foi, quem tem esse dado, como que ele está sendo tratado dentro da empresa. Tá? Desenvolvimento, inovação e segurança. Isso aí no contexto das empresas. Cidadania e dignidade.
fazer com que esses dados eles estejam bem protegidos e não sejam vazados de forma que a sua privacidade tenha algum tipo de dano referente a esse vazamento. Defesa do consumidor e livre concorrência. Isso aí a gente já tinha visto até lá atrás com o Código de Defesa do Consumidor. E respeito à privacidade, aquilo que a gente falou lá no começo. O pilar mestre é respeito à privacidade. Continuando aqui, eu vou falar agora dos direitos, dos direitos dos dados pessoais. Como que a lei ela trata, como é que ela está tratando os dados das pessoas? Ela coloca isso de 3 formas: os dados pessoais sensíveis e os dados anônimos. Os dados identificados são aqueles que a gente apresenta e você sabe quem é a pessoa. O nome, RG, CPF, cadastros. Se você tem um cadastro da CRM, da OAB, por exemplo. E aqueles cadastros, aqueles dados que são identificáveis. Ou seja, você me apresenta... a empresa ela tem um determinado dado com características que pode levar à identificação de uma pessoa. Por exemplo, uma chapa de carro, um determinado crachá que tenha, por exemplo, a função, que tenha o número, que tenha uma foto, enfim, alguma coisa que você soma 2 mais 2, você fala, é 4, ok? Os dados sensíveis são informações de pessoas identificadas ou identificáveis que podem gerar qualquer tipo de discriminação. Que tipo de discriminação? De origem racial ou étnica, convicção religiosa, por opinião política, de filiação a sindicato ou outra organização de um caráter religioso, orientação sexual, histórico criminal e dado referente à saúde, o dado genético ou biométrico. Qualquer dado que você peça num cadastro que tenha que você precisa de um desses dados, é dado sensível. E esses dados sensíveis, eles têm digamos assim, um tratamento mais especial, pelo fato que pode levar à discriminação. E quando a gente fala de aplicação, como que esses dados eles são aplicados? Para pessoa física, para pessoa jurídica, que em algum momento realiza tratamento de dados pessoais, seja na coleta, armazenamento, compartilhamento, exclusão, seja lá o que você for fazer com esse dado dessa pessoa. E tem algumas situações que a LGPD ela não regula, que são, ou seja, ela não faz parte do contexto da lei. São tratamento de dados de pessoas jurídicas. Lembra que a gente falou do artigo 1 lá? Fins não econômicos, dados jornalísticos, acadêmicos e segurança pública. Aí a lei ela fala de uma coisa muito interessante, que são os fundamentos. Os fundamentos na verdade, são 3 principais, que ela destaca toda a complexidade ou a importância da lei. O titular ele precisa saber o que será feito com seus dados. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito importante. Toda vez que a gente
fizeram um cadastro, seja lá na loja, seja online, a gente precisa saber, agora a gente tem como saber, tem uma lei que nos garante isso, que nos dá direito a saber como que esses dados são tratados, qual é o fluxo de dados que existe na empresa. A outra coisa, controle, decidir, entender todo o ciclo de vida dos seus dados. Um outro item muito importante, que até então não é utilizado de forma alguma, ética, tratamento não discriminatório e não abusiva, que respeita a liberdade, intimidade e a privacidade do usuário, do cliente, do consumidor, da forma que a empresa ela entender. E como que você se coloca diante da empresa. E aqui vem uma coisa muito importante, que que também é uma das molas-mestras da lei, que é o processo de consentimento. É um dos pilares na obtenção e de tratamentos que os seus dados vão ter depois no interior da empresa. Se você não dar o consentimento para uma empresa, ela não pode, de forma alguma, trabalhar, fazer qualquer coisa com seus dados. Mas esse consentimento, ele também tem uns outros aspectos. Por exemplo, quando você trabalhou numa determinada empresa, você assinou os papéis, você consentiu que os seus dados fossem utilizados, porque uma empresa. Eu não sei se a MEI está inserida nesse contexto ou não, mas acima disso, com certeza. Ela pega os seus dados, ela manda para a Receita Federal, para o INSS, enfim, para várias instituições. Isso aí é de público interesse, ok? Isso aí também consta na lei. Legítimo interesse. Esses dados têm que ser enviados. Aí a pessoa é demitida, ela pediu para sair. Esses dados, eles continuam lá. E você não pode pedir, falar, agora eu saí da empresa, eu quero que esses dados sejam excluídos. Não. Por quê? A empresa, por lei, ela precisa manter os dados das pessoas por uma quantidade de tempo, 2, 3 anos, 5, não sei. Tá? Então, tem esses detalhes que nem sempre a hora que você pede para que o seu dado seja excluído, ele realmente pode ser excluído. E o consentimento é a chave para a liberação do uso de dados, com certeza. A pessoa tem todo o direito a qualquer momento de saber detalhes sobre o tratamento dos seus dados. Já falamos sobre isso. Ela precisa ter informações claras e transparentes sobre a finalidade específica do tratamento, a forma como esses dados são tratados e a duração de uso e identificação do controlador. Sobre as pessoas envolvidas na empresa, a respeito de as pessoas que estão tratando esses dados, eu vou falar daqui a pouco. Mas são controlador, o operador e o DPO. Tá? O DPO, Data Protection Officer. E com tudo isso que a gente falou, acaba com aquela farra de cookies. Tá? Para quem não está alinhado, não conhece bem esse cookies, eles são pequenos arquivos que rastreiam a navegação da internet para conhecer os nossos hábitos e nossos comportamentos. Se você entra na internet, você entra lá no Google, por exemplo, há um ano que você não pede nada, você não consulta nada a respeito de ar-condicionado. Você faz uma consulta lá na Amazon ou qualquer empresa, daqui a 10 minutos a sua tela está cheia de propaganda de ar-condicionado. E são os cookies que avisaram e falaram, opa, esse cara está procurando, essa pessoa está procurando ar-condicionado. Vamos mostrar tudo que a gente sabe, todas as ofertas e promoções para essa pessoa se decidir pela compra. O consentimento
é passível de revogação a qualquer momento. E já que a gente está falando de consentimento, quando vocês utilizam aquele opt-in em dupla camada, o segundo e-mail de confirmação, isso aí é aceito e é uma boa forma de consentimento. Tá? Então, por favor, usem na sua tratativa com os seus leads. Quando fizer uma campanha, ela entra na sua landing page, ela vai receber um e-mail. Faça esse processo, essa segunda confirmação. Princípios. Eu vou mostrar um item para vocês que resume, basicamente, tudo isso que a gente falou até agora. Dá um instante só que eu vou... Estão aqui. Quando a gente fala de princípios, principais fundamentos da lei, são 10, na verdade. A lei, ela contempla 10. Sendo que desses 10, 4 são os 4 principais. Tá? E desses 4 que a gente vai falar agora. Finalidade. Os dados devem ser coletados para uma finalidade específica. Nada de coletar dados para fazer e-mail marketing e depois fazer promoção. Dados devem ser usados apenas para as ações consentidas. Isso leva a uma outra fundamento, que é a adequação. Tá? Mas eu deixou aqui no item de finalidade. Pessoal, ou seja, se você faz uma campanha fazendo uma promoção, por exemplo, de uma loja, um determinado produto para bolsas, fazer uma campanha para venda das bolsas da minha loja, que acabou de chegar, eu quero fazer uma promoção disso. Então, você tem que fazer a sua campanha e tem que ser colocado em algum momento, o usuário, ele tem que saber em algum momento que aquele e-mail que ele está colocando, o consentimento dele, é para aquele fim específico. Não é para depois você usar para mandar e-mail sobre outra oferta, enfim, para fins que não seja aquele que ele deixou o e-mail, deixou os dados dele. E a outra questão, a necessidade. Os dados estritamente necessários. Se você vai disponibilizar um livro, se você vai disponibilizar um e-book, uma videoaula, para que você precisa, por exemplo, saber a empresa dele, a idade que ele tem, pedir, inclusive, algum dado sensível, que é pior ainda. Então, de repente, se você saber o nome dele, o telefone, o e-mail, é suficiente, mais nada. Outra coisa, transparência. Garante ao usuário saber como seu dado ele é tratado. Eu tenho ouvido de alguns empresários, de alguns colegas, o seguinte: ele faz a política de privacidade dele, que já era, muitos sites existiam no passado, padrão, todo mundo tinha a mesma coisa. Uma água aqui. E nessa política de privacidade, ele achava que estava completo, não precisa de mais nada. Hoje, pessoal, a política de privacidade é um entre vários itens que você precisa para estar de acordo com a lei. Continua sendo um item muito importante. Ela tem que constar em todo o site, em toda a landing page que você está pegando os dados do usuário. Lá na política de privacidade, você tem que especificar, falar para que você quer esse dado, como que você vai utilizar, qual que é o fluxo desse dado, quem é o controlador desse dado, tá? É o dono da empresa, é o gerente, é o gestor.
Quem é o operador desse dado? Em relação também, dentro do item transparência, essa informação também ela pode chegar via e-mail ou algum outro tipo de formulário. Uma outra coisa, prevenção. É um outro dos 4 itens importantes. A conscientização de quem tem o contato com o dado. Ou seja, a empresa ela tem os seus dados. E o que ela está fazendo, quais são o que ela investiu, o que ela está fazendo para manter o seu dado seguro. Isso envolve prevenir vazamentos e falhas de segurança. Quando a gente fala de... Esse item prevenção, ele está basicamente associado a um grupo dentro de uma empresa, pelo menos empresa média, grande, que a gente chama do pessoal do TI, pessoal que trabalha com a segurança dos dados, não só os dados internos da empresa, de vendas, de marketing, RH, etc., como também os dados dos clientes, todo e qualquer dado. Hoje existe muito serviço na nuvem, muita gente não deixa o seu dado na empresa, ele terceiriza esses dados. Se ele terceiriza, tem um outro detalhe. Quem passa a ser responsável por esse dado? Então, aí é o caso do proprietário, controlador, o dono da empresa, ele saber dessa empresa como que ela também vai tratar o dado dele, para não ter um vazamento lá, porque se quando tem um vazamento lá, ele vai ser prejudicado. E, por sua vez, obviamente, os clientes dele. Tá? Então, essa questão de prevenção, ela atinge, como ela diz, ela atinge todas as empresas. Se você tem, algumas vezes eu já perguntei, mas eu tenho todos os meus dados no meu celular. Sim, o seu celular, ele precisa ter essa proteção. Ele tem um banco de dados na nuvem com 1 milhão de clientes, ou todos os dados deles, os 15 clientes dele, está no celular, tanto um como o outro, em qualquer instância. Eles precisam adotar essa política de prevenção. Porque os dados de celulares estão cada vez mais, com frequência, sendo hackeados. Porque muita gente acha que você precisa do antivírus, você cria um mínimo de proteção no seu notebook, dentro do seu servidor, mas não para o seu celular. Isso é grave, isso. É grave. Deixa eu sair daqui. Ok. Agora a gente fala eu já falei da finalidade, então vamos só recordar, pessoal. Os dados em relação à finalidade, à necessidade, à transparência e a empresa ela fazer a prevenção dos dados, ela tem uma política de prevenção de dados. E com tudo isso que a gente falou, chega um ponto que fala, bom, eu tenho empresa, agora eu vou fazer implementação. Eu vou adotar as boas práticas que a lei recomenda. Por onde que eu começo? É uma coisa meio até perigosa da gente falar, mas depende. Depende do tamanho da sua empresa. Como eu falei, a sua empresa pode ser você mesmo. Com a sua base de dados, seu celular. O seu notebook, depende se tem uma empresa um pouco menor, com 3, 4 funcionários, não interessa. Ou até uma Amazon. Enfim, a Amazon aqui no Brasil, ela está adotando todas as regras da LGPD. Então, qualquer empresa, qualquer tipo de empresa.
Para uma empresa média, retornando lá, como eu estava falando, depende da categoria da empresa, depende do tamanho da base de dados que esse cliente, que essa empresa tem, tá? Como que ela está operando, se ela tem 1, 2, 10. E um dos primeiros passos que tem que ser feito numa empresa média, é você fazer o comitê de segurança. Qual a função desse comitê? Ele precisa ter uma participação multidisciplinar. A empresa que ela tem um jurídico contratado ou interno, ela precisa trazer o jurídico para fazer a interpretação da lei, fazer implementação com apoio do jurídico. Ter o conhecimento de riscos, saber que se ele não tratar, se ele não fazer aquela política de prevenção, esses dados podem ser vazados. E a gente vai falar de penalidade, que a lei trata de penalidade daqui a pouco. E esse comitê ele tem que ser composto por controlador e operador, como eu já tinha comentado. Controlador, aquela pessoa que detém os dados da empresa. Uma empresa média, basicamente eu creio que seja o dono da empresa, o diretor, o gestor. O operador é aquele funcionário que vai fazer a manipulação dos dados. Um segundo item muito importante, data mapping. Esse data mapping, qualquer empresa também pode fazer. Ou seja, se você já tem uma empresa, não importa a quantidade de dados que você acumulou até agora, que você coletou até agora, você precisa saber aonde que estão esses dados. Precisa fazer um inventário disso. Tendo o inventário, de repente a empresa ela tem 5 anos, faz 5 anos que ela está coletando dados. De repente, 70% dos dados que estão lá não servem mais. Então, precisa fazer o inventário, ela fazer uma análise, ela fazer uma classificação, categorizar e excluir aquilo que não serve mais. Para aqueles dados que ainda são válidos, aqueles dados que ainda é de legítimo interesse para a empresa, aí ele faz um contato com essas pessoas e pega delas aquele duplo opt-in, pega o consentimento delas. Porque você tem um dado que, de repente, a pessoa nem lembra que deixou com você algum dia, 1 ano, 2 anos atrás. Se essa empresa sofre um vazamento e a perícia vai descobrir que aquela empresa deixou vazar, o cara vai responder por isso. Política de privacidade. Acabou aquela coisa de política de privacidade enrolation. 2, 3 folhas, como eu já vi, e que, no fundo, não quer dizer muita coisa. Tá? Só para dizer que ele, entre aspas, ele cuida dos bens, dos dados das empresas, e não cuida nada. Então, a política de privacidade tem textos curtos e bem objetivos, com quais os tipos de dados recolhidos, como que eles podem ser utilizados, se eles podem ou não ser compartilhados, se eles podem ser públicos. Lembra que eu falei que quando você contrata um funcionário, você tem que estar escrito no contrato que os dados deles vão ser públicos. Vão para uma empresa pública, não quer dizer que seja público. Fazer a transferência desses dados, tá? No caso de crianças. Essas empresas que contratam crianças, a lei, ela trata disso. Precisa de ter contrato, precisa de autorização específica para ter dados das crianças armazenados. Outro detalhe, adequação do sistema e ambiente de TI. O pessoal que vai tratar do TI, TI para a área de informática, tá? Saber como que o dado é coletado e qual que é a jornada dele. Ou seja,
aquilo que ele fez lá no data mapping, na verdade, aquele processo lá que ele faz de data mapping, ele tem que levar isso para para todos os processos de captação, de coleta de dados ao longo da empresa, ao longo de vida da empresa. Ele sempre precisa saber, esse grupo precisa saber como que o dado é coletado e qual a jornada dele. Ele recebe, vai com um banco de dados, depois é feita uma reclassificação, determinados dados vai para o RH, determinados dados vai para o marketing, determinados dados vai para vendas, vai para administração, enfim, ele precisa saber que manter esses processos, cada um desses itens, desses passos que eu coloquei, é um processo. Manter esses processos ágeis, transparentes para os titulares. Quando nós solicitarmos à empresa aonde que estão os nossos dados, em que setor que ele está, como que ele está sendo tratado, esse pessoal ele responder para nós de pronto. E a lei não especifica, pelo menos até onde eu vi, ela não especifica quantas horas ou quantos dias. A partir do momento que você pedir determinado dado para a empresa, quanto tempo ela vai responder, tá? Isso aí acho que não ficou claro ainda. Como eu disse, é uma lei nova, tá? Tem muitos itens que precisam estar em regulação e que vão ser, obviamente, regulados em pouco tempo. O que eu sei é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já tem vários itens, vários artigos para fazer fazer algum estudo, tá? E ter alguns tratamentos. Mas o cerne da lei, os itens principais, estão todos lá e não vão mudar. Porque, como eu falei, segue uma inspiração, segue algumas situações, até uma cópia do que é a GDPR europeia. Outro item importante, gerenciamento e administração de risco. Aí surge aquela figura que eu falei para vocês do DPO, que é Data Protection Officer. É a pessoa que vai vai proteger os dados e vai tratar isso com as políticas de privacidade. Tá? Ele que vai criar as políticas de privacidade. O DPO, essa pessoa, se é uma empresa com 2 pessoas, uma delas vai ser o DPO, que vai ser a pessoa que vai fazer, vai escrever a política de privacidade. A outra vai ser o controlador. Então, de repente, numa empresa minúscula, tá, de 2 ou 3 pessoas, um vai ser o controlador, o outro vai ser o operador, o outro o DPO. Ou, de repente, duas pessoas vai acolher todas essas funções. E ela também, esse DPO, vai implementar a medida de segurança. Pessoal, só para quem está pensando em entrar na área, tá? DPO é uma função extremamente nova e extremamente, não diria extremamente, mas muito bem paga no mercado. Ok? Vamos lá. Então, eu estava falando de DPO, então a gente vai aproveitar e falar dos agentes de tratamento de dados, que são os responsáveis por esses dados. Eu falei do controlador, que é quem compete as decisões relativas ao tratamento. A partir do momento que determinados grupos de pessoas, ou uma pessoa, faz o levantamento desses dados, tá? Esse controlador ele vai falar, ó, esses dados vai para a chefia, esses dados aqui vai para o RH, esses dados vai para o marketing, ou esses dados fica comigo. Deleta tudo isso, tá? Pede autorização para todas as pessoas, ou seja, ele que determina o que vai ser feito com aqueles dados, com o tratamento daqueles dados. Tem a figura do operador, que é quem realiza o tratamento do dado. Acho que isso fica bem claro, né? Aquele que, no dia a dia, tá? É a pessoa que vai fazer o operacional em relação ao tratamento desses dados. Ele não decide,
ele apenas executa ordens do controlador. Uma outra função dele é aceitar reclamações. Quando vocês fizeram algum tipo de reclamação, fatalmente, para uma empresa bad aí, vocês vão falar com o DPO. Prestar esclarecimento aos titulares e às autoridades. Também é função do DPO. Orientar as empresas a executar as diretrizes da chefia. Ainda há pouco eu falei sobre penalidades. Tá? O que não existia antes, que isso estava muito pulverizado entre uma lei e outra, como alguns colegas da área jurídica, para você entra com uma ação e, de repente, não é aquela, é outra. É uma outra lei que está infringindo aquilo, que incide sobre aquele processo. Agora não, está tudo num único local. E, para isso, se você tem direitos, quem violar esses direitos, existem as penalidades. E são 9 tipos de sanções, mas desde advertência, multa de até 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões. Pessoal, aquela empresa de construção Cirela, ela já foi multada, baseada na Lei Geral de Proteção de Dados. E a multa foi braba. Essa lei, ela entrou em vigor, se não me engano, numa sexta-feira. Já na segunda-feira, em Brasília, um grupo de drogarias, Araújo, que pedia CPF para os funcionários, ela foi enquadrada na Lei Geral de Proteção de Dados e já pagou uma bela multa. Então, isso aí está valendo. Que tem uma outra coisa muito interessante, a gente vê muito isso, se a lei vai pegar ou não. Como a lei a lei seca, né? A lei do cinto de segurança, enfim, várias leis que impactaram as pessoas. A primeira coisa, surge aquelas pessoas que falam, será que vai pegar? Será que não vai? Já está pegando. Já está pegando. Agora, até mesmo de existirem as sanções, antes de existirem as penalidades. Porque boa parte dessas penalidades já foram aplicadas anteriormente. Então, quando o setor jurídico já tem jurisprudência disso. Já sabe que, se for violado algum dado de algum cliente, exposto ele a alguma situação constrangedora, enfim, qualquer situação lá que o advogado, que a pessoa tenha passado, já existe situação jurídica para essa empresa ser penalizada. O que a Lei Geral de Proteção de Dados fez foi colocar isso tudo num único artigo. Então, eliminação, alguns itens, só para estar terminando aqui, alguns itens dessas penalidades. Suspensão parcial do banco de dados, isso pode ocorrer. Suspensão do tratamento de banco de dados por 6 meses. Imagina uma empresa que por descuido ou por violar repetidamente algumas normas, ela perde o banco de dados dela de clientes, de usuários, por 6 meses. Ela fecha. Ainda mais nos dias de hoje, que nós precisamos totalmente dos nossos dados. Se você tem 5 clientes no seu notebook, se você no seu smartphone, se você perde esses dados, ou você fica proibido de utilizar, cara, tá feia a coisa. Vai ficar feio. Você tem que começar do zero, né? E até o que é mais grave, você perde totalmente a sua base de dados. Esse é o fim, isso aí encerra, acabou. E como é uma lei que ela juntou, ela aglutinou todos os fatores, todos os sentimentos, todas as situações numa única lei, era necessário que tivesse um órgão regulamentador.
E esse órgão é autoridade, não é agência, tá, pessoal? Eu vejo muita gente falando agência, não é. É Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Qual a função dela? Vai ajudar a interpretar as novas regras, cobrar cumprimento da lei, que já comentei ainda há pouco, já estão fazendo isso, e regulamentar dispositivos para torná-los mais claros, que já estão fazendo isso. Concluindo, a LGPD é a formação de uma nova cultura de proteção a ser construída tanto pelas pessoas como pelas empresas. Nós não temos... Um dos maiores desafios dessa lei hoje é criar uma cultura de proteção de dados. Como eu falei, até hoje, o dado que você tem, você acha que é da empresa, não é da empresa, o dado é seu. Está com a empresa, que você pode pedir informações sobre esses dados a qualquer momento. Ok? Compartilhamento de responsabilidades nos processos de negócio, que foi exatamente isso que a gente acabou de falar. Tá? Então, nessa coisa da gente fazer negócio, tá? Comprar, vender, essa responsabilidades hoje, elas são mútuas. Tanto você informa para a empresa o que você acha que é necessário, a empresa ela precisa pedir você o que é necessário, o que ela precisa ter para tomar determinada ação, que atitudes, que políticas as empresas precisam ter para não deixar o seu dado vazar. Pessoal, tem uma outra coisa muito interessante que já começou a acontecer, e isso é muito sério. Como os hackers, eles sabem que agora existe uma lei específica e que se ele hackear determinados dados, essa empresa pode ser multada, essas empresas elas precisam ter que redobrar as políticas de prevenção. Por quê? O que esse pessoal eles vão fazer? Eles vão chantagear a empresa. Já houve até alguns casos aí, não confirmados, porque o hacker ele vai lá, ele pega os dados e fala, ó, eu vou, isso aqui, você me paga em Bitcoin, senão eu vou liberar tudo isso. E como já existe uma lei que já está em vigor, o que o empresário faz? Fica desesperado. Então, mais do que nunca, nós, como consumidores, precisamos zelar pela nossa privacidade, saber exatamente que tipo de dados vamos passar para a empresa, o que a empresa vai fazer. Pelo seu lado, a empresa precisa criar toda a política, criar toda uma situação para tratar muito bem esse dado e não deixar com que ele seja vazado. Bem, eu creio que aqui a gente encerra e quero informar para vocês o seguinte, o nosso assunto sobre LGPD não se encerra aqui, tá? A partir dessa semana, da outra, eu vou pegar pequenos itens disso que a gente falou aqui e eu vou estar postando no grupo do Bom Negócio, Profissionais Inquietos. São tipo drops, pequenas observações, pequenos conceitos para vocês irem tomando conta enfim, dentro das suas empresas, seja como funcionário, seja como empreendedor, criar essa cultura de proteção de dados. Okay? Eu vou deixar aqui os meus contatos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os meus contatos. Está aqui. Então, meu nome é Orozimbo Rosa, eu sou da comunidade Profissionais Inquietos, mentor aqui no Bom Negócio, e aí estão todos os meus dados, eu criei um grupo lá no Telegram, que é esse LGPD Empresas, que a gente vai tratar apenas sobre proteção de dados.
tá? Então a gente vai estar falando, a gente vai colocar, enfim, discussão, as dúvidas que vocês tiverem, eu quero implementar, eu não sei, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Então lá é um grupo para a gente conversar, colocar conteúdo e os profissionais inquietos estão aí também para dar suporte para a gente. Nos profissionais inquietos a gente tem um lema: quando 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 todos lhe dão boa sorte, nós o acolhemos com boas-vindas, tá? Então, eu tô terminando aqui. Agradeço a presença de todos vocês e obrigado. Dani?